Olá, pessoal. Novamente aqui. Eu sou a Magna, PCNP de Ciências, da Diretoria de Ensino Presidente Prudente. E eu, a Luciane, PCNP de Química. Nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre uma das disciplinas do Inova, sobre projeto de vida. O que é projeto de vida? Meu caminho pelo mundo, eu mesmo traço. A Bahia já me deu régua e compasso. Quem sabe de mim sou eu, Gilberto Gil. É o traçado entre o ser e o querer ser. E aí, Lu, o que é o ser e o querer ser? Tem diferença? Ah, tem, né? O aluno ele vai ter que fazer uma reflexão, o que ele é no momento, o que ele deseja para o seu futuro. Projeto de vida. Um documento elaborado a partir de um processo de descobertas de potencialidades, limites a partir dos desejos, do autoconhecimento, revisão dos valores e construção da identidade dos alunos. O trabalho com o projeto de vida propõe uma análise sobre quem o aluno é e quem ele gostaria de ser no futuro. É uma reflexão sobre seus sonhos e planos. O projeto de vida pode ser alterado à medida que o aluno amadurece. É isso que nós acabamos de brevemente falar, né, Magna? Que o aluno vai fazer uma reflexão, onde ele está, como ele é agora no momento, quais as suas intenções para o futuro, onde ele quer chegar, o que ele gostaria de ser, o que ele quer fazer. O projeto de vida é mais isso aí, uma autorreflexão para começar agora a construir o seu caminho. É como essa imagem, Lu, que nós estamos vendo? Isso, exatamente. É uma caixa que se abre para o mundo, né? Conceitos fundamentais. Um componente curricular e irradiador. Portanto, não é sinônimo de projeto, escolha profissional. Lida com a individualidade de cada estudante. Nasce dos sonhos, portanto, é único. Trata do presente e do futuro. Depende do empenho e foco do estudante, na mesma medida em que necessita do apoio e orientação dos profissionais da escola. O projeto de vida, não necessariamente ele já tem que idealizar ou saber a profissão que ele quer, mas sim já ir identificando qual é a sua linha, o que ele se identifica mais, o que ele gosta. Aí depois sim, ir pensando no seu futuro, o que ele quer ser e até chegar na sua profissão. Lu, eu posso ter um projeto de vida apenas dizendo que quero ser feliz? É muito complexo, né? Ser feliz. Ele tem que materializar mais isso. O que seria felicidade para ele? Então ele vai ter que refletir um pouquinho mais e concretizar isso. O que seria felicidade, né? Então, isso significa que eu posso ter um projeto e dizer que quero ser feliz. E com o apoio de toda a equipe do professor, esse ser feliz ele pode ir se tornando algo mais prático, algo que eu possa tocar. E futuramente se tornar uma escolha profissional ou não, né? Exatamente, ele vai ter que identificar o que seria essa felicidade. O que seria essa felicidade? Uma família, um bom emprego, né, a honestidade, ser uma pessoa solidária, proativa. Então, ele vai ter que identificar o que seria a felicidade para ele poder ir em busca disso. Importante considerar que o projeto de vida reside no coração do projeto escolar. Ele é a centralidade e sua razão de existir. É fruto do foco e da conjugação de todos os esforços da equipe escolar. É nele que o currículo e a prática pedagógica realizam seu sentido na vida do estudante ao longo e ao final da educação básica. O projeto de vida nasce nas oficinas do acolhimento, Marco Zero. O projeto de vida envolve todos os aspectos da formação do estudante. O projeto de vida é um estímulo àqueles que nem ousam sonhar. O sucesso da elaboração do projeto de vida depende do desejo pessoal e da orientação e apoio dos educadores e da família.
Então, esse é um papel bem importante do professor, é o estímulo, né, para esse aluno, para que ele comece a sonhar, porque tem muitos alunos que nem para pensar, nem tem sonho, nem pensa, né, o que seria. Então, aí entra o importante papel do professor, fazer esse incentivo, fazer com que ele reflita, com que ele queira, com que ele almeje alguma coisa. Na literatura especializada sobre o tema, estão reunidas recomendações correlacionadas à efetividade de propostas de desenvolvimento socioemocionais no ambiente escolar. O plano de aula, o projeto de vida, ele é bem claro. Eu tenho que ter uma sequência, ele é sequencial. O que significa isso? Determinar, durante o planejamento das atividades, uma competência a cada vez como objeto de trabalho. Ele tem que ser ativo, adotar metodologias ativas de ensino e de aprendizagem, que coloquem o estudante em situações ativas na construção do conhecimento. Focado, garantir a intencionalidade e o tempo suficiente para que o estudante possa exercitar a competência e observar a si mesmo em ação. E explícito, explicitar o que é competência em foco e propor o estabelecimento individual de metas de desenvolvimento. Então, quer dizer que as sequências didáticas apresentadas pelo material da SEDUC, ela segue essa linha. Mesmo que o professor vá preparar a sua aula para colaborar um pouco mais, ele não pode se esquecer desses 4 princípios, que é a sequência, o ativo, o focado e o expresso. Caderno do Professor, sexto ano, volume 2, situação de aprendizagem 1. Então, aqui, o pedaço de cima tem uma partezinha do caderno do professor, que reforçando os pontos fortes e os que ainda precisam fortalecer. Então, tem o objetivo, orientar uma percepção de si por meio do levantamento daquilo que potencializa sua forma de ser. Competências socioemocionais em foco, a determinação, material necessário, diário de prática e vivência. Logo abaixo tem uma atividade que é para o aluno, está no caderninho do aluno mesmo. Responda no quadro abaixo ou no diário de prática e vivência, que é o diário de bordo do aluno. As questões para que você possa entender melhor o seu perfil de estudante. Aqui o aluno ele começa já a fazer nas próprias aulas uma autoavaliação, um autoconhecimento, né? Primeiro, prestei atenção às explicações do professor, então ele vai responder quase nunca, pouco, bastante, quase sempre. Me empenhei em fazer as atividades com capricho, realizei todas as tarefas solicitadas nos prazos, participei ativamente do trabalho em grupo, respeitei as opiniões diferentes dos outros. Então, aqui, o próprio aluno, ele começa a entender a si próprio, né, a ver se ele está se dedicando realmente para que ele alcance o que ele quer no futuro, vai poder entender se ele precisa melhorar ou se ele pode continuar fazendo o que já está, né? Então, aqui é uma autoavaliação para ele. Lu, nós podemos observar que essas questões têm tudo a ver com o título, né? Porque Sim. aí ele vai observar os pontos fortes e o que ele precisa melhorar. É como você colocou, uma autoavaliação. Isso é muito importante, o professor ajudar o aluno a fazer esse link, que o título tem a ver com o que ele está fazendo. Isso, né? Exatamente. Depois, né, de respondido, claro que não tem, assim, o professor vai falar que está certo, está errado, mas vai fazer alguns questionamentos para o aluno, né? Tanto que você está prestando atenção à minha explicação, será que é suficiente para o seu entendimento? Ali ele vai começar a instigar, o próprio aluno vai falar, realmente, por que eu não estou indo bem? Por que eu não estou entendendo? Por que eu não estou conseguindo realizar as atividades, né? Eu estou participando ativamente dos trabalhos? E assim por diante. Caderno do estudante.
Em seguida, observe nas suas respostas o quanto tem se empenhado para conseguir alcançar as metas e o quanto precisa melhorar. Para isso, responda no seu diário de práticas e vivências com poucas palavras a seguinte pergunta: o que eu quero para mim? Então, aí, depois daquela autoavaliaçãozinha anterior, o aluno vai responder mais essa questão. E aí ele vai começar a entender o que eu quero para mim e o que eu estou fazendo. Eu vou conseguir o que eu quero? Eu vou alcançar o meu objetivo? Né? Com a resposta anotada, continue respondendo as questões abaixo. Elas ajudarão você a refletir melhor e a se autoavaliar, para que veja sentido nas atitudes necessárias na realização dos seus sonhos. Quais são as qualidades que você considera necessárias para alcançar seus sonhos? Você reconhece em si mesmo algumas dessas qualidades? Quais? O que você pode fazer para se aproximar de seus sonhos? Você está agindo hoje de acordo com o que é melhor para você? Exemplos de comportamentos ou atitudes que costuma ter no dia a dia para atingir seus sonhos e reflita sobre eles. Agora, dê um exemplo de algo que você ainda não fez, mas que sabe e que é importante para seu futuro. Então, com essas atividades, o professor consegue com que ele pare para pensar. Às vezes é tão automática a nossa vida, tão fluente, vai acontecendo, que às vezes não tem os momentos de parada. E o projeto de vida, as aulas do projeto de vida é para isso, é para ele parar, pensar, refletir e mudar também. Conectados, desconectados. A atividade citada pode ser realizada por alunos conectados e desconectados? Aí, gente, essa atividade que acabamos de ver, será que ela é para apenas um desses alunos, para os dois? Vamos pensar um pouquinho. Bem, pelo que eu pude observar, essa atividade, ela realmente ela pode ser considerada uma atividade que tanto os conectados como os desconectados terão muita facilidade em fazer. É uma atividade do caderno, que os alunos vão receber do segundo bimestre. Então, aí já facilita. É uma atividade voltada para o eu, para o aluno, para ele. Ele vai ter que se olhar, vai ter que pensar, certo? Os alunos conectados, se o professor quiser ver a resposta, os alunos conectados podem fotografar, enviar por e-mail, pelo Zap, ou, no caso, a plataforma que o professor estiver utilizando. Os desconectados, eles também poderão participar. Eles podem, primeiro, ou deixar na escola para que o professor veja de acordo com o que o professor pedir, ou deixar no caderno, que é o seu diário de práticas de vivência, e assim que terminar tudo isso, o professor vai poder ver. Bem, agora vamos conversar numa outra atividade do Caderno do Professor, do 7º ano, volume 2. A atividade, ela diz a seguinte coisa: as ideias viram coisas, então comece. Esse aqui é o que você acha no Caderno do Professor, tá? Objetivo: refletir sobre o processo de construção de uma ideia até a sua realização. Competências emocionais em foco: organização, empatia e respeito. Material necessário: diário de práticas e vivência. Como a Lu colocou, é aquele caderno que é o diário de bordo do aluno, ou um caderno onde ele faz as suas anotações diárias. Bem, aqui é o caderno do aluno. No primeiro momento, pode até assustar. Nossa, tem que fazer uma assembleia? Nesse momento é impossível. Realmente, o caderno, ele propõe uma assembleia com os colegas. Só que, nesse momento, não é viável. Mas é muito interessante que o professor peça para o aluno ler com cuidado como é uma assembleia, o que é uma assembleia, certo? Mas tem como ele fazer essa atividade sim. Essa atividade, ela se divide em alguns pontos, certo? Então, nesse primeiro momento, nessa primeira etapa,
é o primeiro instante onde ele vai se deparar com a assembleia, né? Então, assim, para que ele possa pensar em alguma coisa, ele tem que primeiro ver o problema, encontrar o problema. O caderno, ele traz a sugestão de que você pode pensar em algo na sua escola, certo? Observar um problema que está ocorrendo na sua escola e que você gostaria de colaborar com a sua solução, ou algo que esteja te incomodando. Então, o primeiro passo, pense em algo que lhe incomoda em sua escola ou na turma que você faz parte. Veja bem, aqui a sugestão é na escola ou na turma. Mas nesse momento, você, professor, pode sugerir a ele que observe na sua casa, no local, no local que ele vive, né? Segunda coisa, considerando que você já pensou, reflita se isso exige esforço dos seus colegas para ser solucionado. Isso é muito importante, porque às vezes um problema ele pode necessitar de outras pessoas para colaborar na sua solução. Mas às vezes você precisa sentar com alguém para discutir e ver a melhor opção para a sua resolução. Terceiro caso, se você estiver com seus colegas, você vai apresentar para eles o problema. Os seus colegas poderão falar: oh, não, tudo bem, esse problema a gente consegue resolver. Ou, de repente, te dar uma sugestão de outro. É sempre bom todos esses passos serem anotados no seu diário de prática. E o quinto passo é a hora de pensar nas possíveis soluções para esse problema, né? Então, é uma atividade que, nesse momento, é para o aluno levantar possibilidades, ou seja, problemas e futuras soluções, certo? Então, assim, ele pode fazer isso em casa ou não, né? Porque em casa, em vez de ele pensar na escola, ele pensa em algum problema de casa, no terreno, algo similar, certo? Bem, a pergunta que não quer calar: conectados e desconectados. A atividade citada pode ser realizada por alunos conectados e desconectados? E aí, Lu? Essa também vai servir para os dois tipos de aluno. Os conectados, eles podem, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo com os coleguinhas da sala, da escola, né, no WhatsApp ou qualquer outra plataforma que ele queira. Eles podem fazer ali uma assembleia virtual, discutindo. Pessoal, vamos imaginar, vamos pensar lá na escola, o que vocês acham que a gente pode melhorar? Fazer um cantinho de descanso. E ali, virtualmente, eles vão fazer essa assembleia, levantar alguns dados e pensar em soluções. Já para os desconectados, como ele não vai ter esse acesso com os colegas, ele pode falar com a sua própria família, com as pessoas que estão dentro da sua casa, ali perto do seu convívio. E ir discutindo. E sabe, lá na escola tem um terreno que está lá parado, o que você acha? Seria viável fazer uma hortinha? É muito difícil, é complicado. E aí né, o pai fala do conhecimento que tem, ou a mãe, e assim eles vão pensando em algum problema e nas possíveis soluções. É isso aí, Lu. Nessa primeira situação de aprendizagem, situação 1, é apenas para ele levantar o que ele gostaria de fazer, o que ele detectou, né? A segunda situação de aprendizagem ela já pede para você apresentar o que vocês pensaram. Só que essa fica para a próxima, hein, gente? Agora não. Ficamos por aqui. Obrigada. Agradecemos a todos. Um bom trabalho. Beijo.